Vamos um pouco falar sobre imagem para a gente entender o processo, então, como é que eu imprimo colorido numa gráfica. As imagens utilizadas para reprodução podem ser a traço ou a tom. O que quer dizer isso? Qual que é a lógica de uma imagem a traço ou tom contínuo? Isso aqui é uma imagem a traço, eu só tenho aqui preto e branco, né? Não tenho os tons, eu só tenho cor, ou é cor ou não é cor. E em imagem tom contínuo, eu tenho tons, eu tenho sombra, eu tenho várias nuances. Isso a gente chama de imagem tom contínuo. Só que é essa imagem que eu quero ter no meu produto final. Eu quero representar sempre dessa forma aí. Mas no sistema gráfico, incluindo as impressoras caseiras, jato de tinta, xerox colorido ou numa gráfica, eu uso para imprimir esse resultado imagem a traço. Desta forma aí. Então, a imagem a traço são caracterizadas pelo alto contraste ou pelo preto absoluto. São formadas por pontos, linhas ou cores chapadas, sem qualquer matiz, sem qualquer tom, sombras, ou é ou não é. Isso é uma imagem a traço. E tom contínuo, não. Podem conter todas as matrizes das cores. São exemplos as fotos, pinturas, desenhos e assim por diante, que é o que geralmente a gente quer reproduzir, as imagens coloridas. Impressão offset não imprime os tons intermediários, tons contínuos. Então, aqui você está vendo a imagem do menino. Para eu imprimir o menino, eu tenho que usar pontos, né, de cores, imagem a traço. Eu não posso usar tom contínuo. Eu não consigo imprimir isso no sistema de reprodução offset. Eu tenho que ter esses pontos, né? A imagem em tom contínuo são decompostas através da aplicação de retículas para a impressão. E esses pontos têm nome. A gente chama esses pontos de retícula. Então, vamos ver aqui uma revista, por exemplo, e eu tenho aqui um conta-fios, que nada mais é do que uma lupa, que mantém uma distância sempre constante. Então, ela sempre fica no foco. Eu simplesmente arrasto ela sobre o papel e consigo ver. Então, aqui eu coloquei ela sobre o caule da flor e vou dando um zoom para ver como é que é a revista, como é que ela é impressa. E eu vou ver que ela é impressa da seguinte forma. Eu tenho aqui pontos de retículas, né, que vão me dar todos os tons que eu quero ter aqui. Para aparecer um caule verde com uma área mais escura ou não, eu vou verificando o que é colocado então aqui. Um ponto preto do lado do ponto verde, no ponto vermelho, e essas combinações, essa sobreposição aqui, que vão dar aquilo que a gente acabou de ver, que são as cores primárias, secundárias e terciárias. Então, para muita gente vai cair a ficha aqui agora. Por que teve que ver o que é uma cor primária, secundária e terciária? É para eu ter esse sistema aqui, que me possibilita milhões de cores, né, 24 milhões de tons de cores, para que eu possa reproduzir a foto que eu quiser. Então, um pouquinho dessa cor misturada com outra, quando eu ver essa cor, o meu cérebro vai perceber que essa cor é um tom de vermelho, um tom de laranja, um tom de amarelo e assim por diante. E isso é possível através da imagem a traço e das retículas de impressão. Mais um exemplo. Eu tenho aqui uma imagem colorida. Vou em cima dela para ver como é que é feito, por exemplo, um degradê. Um degradê do amarelo para o vermelho. Então, começa com muita área em amarelo, então retículas grandes em amarelo, e elas vão diminuindo e sendo substituídas pelas retículas em vermelho, que pode ser a junção do magenta com o amarelo. E aí eu vou tendo os tons. Então, é assim que funciona o sistema impresso e assim que a gente trabalha numa gráfica, né? E essas retículas, para elas não se sobreporem, por exemplo, se eu colocar todos os pontos um em cima do outro, eu sempre vou ter o preto, ou se eu não colocá-las uma em cima do outro, eu vou ter o branco. Então, existe uma coisa chamada ângulo de retícula para evitar que esses pontos se sobrepõem de uma forma que não dê o resultado que eu quero. Isso aqui é extremamente técnico, né? Mas é só para vocês entenderem como é que é essa colocação do amarelo, do magenta, e do ciano e do preto numa impressão. Mas como fazer então para as quatro cores não se sobrepor? É justamente o ângulo retícula que vai fazer isso. Lembrando que então
Qualquer impresso, ele é composto por 4 cores, ciano, amarelo e o magenta, e entrou o preto para justamente na questão do texto e áreas muito escuras, eu precisava do preto porque essas 3 cores, na teoria, dão certo, na prática não dava muito certo, então foi convencionado isso daí. Bom, passando para frente, aqui nós temos retículas. Então, retículas são esses pontos coloridos a traço para me dar uma imagem tom contínuo, colorida, como a gente vê qualquer foto, desenho, e a gente quer reproduzir dessa forma aí. A retícula são pontos de tamanhos e formatos variados. Tá? Eles não precisam ser redondos, eles podem ser quadrados, ovais, elípticos, qualquer formato. O padrão é o redondo, né? A qualidade da imagem reproduzida depende do tipo de retículo empregado. Sim, eu posso ter, ideal para a pele humana, para tons da pele humana, não é o quadrado, não é o redondo, e sim o elíptico, né? Esse formato aqui, ó. Esse é o ideal. Mas o bom é que o redondo, ele se dá para 90% dos casos, ele resolve muito bem. Uma coisa importante também é entender que quanto maior o número de pontos, melhor a qualidade da impressão. E quanto menor os pontos, melhor a quantidade da impressão também. Então, para eu ter maior número de pontos, eles têm que ser pequenos. Então, os dois se complementam, né? Quanto menor os pontos, melhor a imagem que eu tenho. Isso a gente consegue ver muito bem numa tela de celular. Se ela for uma tela de celular com pixels muito grandes, fica tudo quadriculado, fica uma imagem meio estranha. E se ela tiver pontos bem pequenos de luz, você vê aquilo de uma maneira lisa, uniforme, tranquila, para que você veja aquela imagem como se fosse uma imagem perfeita. Uma televisão 4K, com certeza, sempre vai ser melhor que uma 3K, 2K e assim por diante. Quanto maior o número de pontos, melhor a qualidade da imagem. Está aqui os formatos, o quadrado, o elíptico, que eu comentei, que é tons de pele humana, é bem interessante, o redondo, tem uma boa qualidade para reprodução quase de tudo. Só que, como a teoria diz, eles são de formatos variáveis. Eu posso ter uma retícula, por exemplo, com essa imagem aqui, ela foi impressa não com círculos pequenos, mas sim com gotas de água. Se eu pegar aquele conta-fios e chegar perto dessa imagem, ela inteirinha foi montada com gotas de água. Essa aqui com pequenos sóis e essa aqui inteirinha com corações. Embora a gente olhando de longe a gente não perceba isso, mas pegando um conta-fios você pode ver isso. Isso é feito é feito na máquina que vai ser feita a impressão, uma máquina gráfica de alta escala. Não é um xerox colorido, não é uma impressora caseira que vai conseguir fazer isso. Mas as gráficas podem trocar aquela bolinha por qualquer outra coisa, né? Tendo esse conhecimento, uma das campanhas legais da Billboard foi justamente usar, então, em vez de retículas, pontos redondos, usou cantores famosos para montar a imagem de um outro cantor famoso, por exemplo. Então, eu tenho aqui o Kiss, e a imagem do Kiss, se eu der um zoom, e aí no caso dessa uma propaganda de revista, eles fizeram isso já ampliado para você não precisar usar um conta-fios, uma lupa para poder ver. Era só chegar mais perto dos olhos da revista, você ia ver que Alice Cooper era um magenta, então é uma imagem a traço, alto contraste, como se fosse preto e branco, só que aqui preenchida de ciano. Jimi Hendrix, ele é magenta, Rex amarelo e Mascara é o amarelo. E olha, a sobreposição deles que vão me dando os tons. Então isso é muito interessante. A olho nu você não percebe, a 30, 40 centímetros de distância, isso tudo vira uma massa só colorida para você, dando o zoom que você vê que muda bastante. Então aqui alguns detalhes daquele impresso. Aqui eu tenho a Lady Gaga. Você nota que é feita por pontos, mas quanto mais você se afasta, mais lisa fica a imagem, porque o olho humano tem uma acuidade visual muito baixa. A 30 centímetros eu já não consigo distinguir esses pontos, eu vejo a massa de cores. Então aqui a Lady Gaga também, o Queen,
aqui representando o magenta, mas eu tenho o amarelo e assim por diante. Quanto mais escuro, mais cores são concentradas, quanto mais claro, mais área branca eu tenho do suporte, que no caso sempre é branco. Na impressão em papéis, você imprime sempre no papel branco, para você ter essa gama de cores, né? A tinta branca ela não é usada no processo CMYK. O branco é o próprio suporte, né? É do branco que eu parto para ter todas as outras cores e chegar ao extremo que é o preto. Na cor luz, no celular, é o contrário. Eu parto do preto e vou acendendo as luzes RGB para ter o branco. Então, se isso aqui fosse visto no celular, como você está vendo agora, não é um sistema de tinta que você tem na mão, é um sistema de luz. Provavelmente aqui nessa região branca eu tenho 100% dos pixels em RGB, né, acesos para dar a sensação do branco. E o preto seria a ausência dele. Outro exemplo. Então foi uma campanha bem legal, bem utilizada essa questão de retícula. E tem várias campanhas no mundo inteiro que você vai, a partir de agora, ficar atento, vai acompanhando, vai ver que é um resultado interessante, mas se eu tenho esse conhecimento do que são pontos, do que são retículas e assim por diante. Então, retícula também ela tem a ver com o suporte, né, o papel. Se eu tenho um papel muito ruim, eu não posso ter pontos muito pequenos. O que vai acontecer? A tinta num papel ruim, como por exemplo um papel higiênico, se eu pingar uma gota de tinta ali, ele corre e entra na fibra do papel higiênico, que é um papel muito ruim, tem fibras muito grandes, né? Então, papel jornal, a gente acaba usando esse sistema de impressão, com pontos mais distantes para que ele não junte e não forme uma mancha, né, muito pesada ali. Então, a qualidade do papel vai ser também vai ser responsável pela quantidade de pontos que eu posso ter ou não. Isso, de novo, é uma informação muito técnica que o cara na gráfica vai fazer para você, né? Você não precisa se preocupar com isso. Mas se eu tenho um papel jornal, eu tenho que ter uma impressão com pontos maiores. Se eu tenho um papel melhor, eu posso usar pontos menores. Para ter um degradê, né, é muito simples no sistema de impressão. Eu quero aqui uma área com 5% de cinza, eu ponho os pontos espaçados. À medida que os pontos vão crescendo, eles vão tampando essa mancha branca e eu vou tendo o preto. E nessa escala aqui, os tons de cinza intermediários. Ou seja, se eu me afastar bastante, eu vou ver isso aqui do branco para o preto, passando por tons de cinza. Muito próximo, como está aqui, eu vejo que é do preto e branco, né, a traço, não é uma imagem em tom contínuo. Outra coisa que é importante saber é em questão aos pontos por polegadas. Então, uma imagem feita com luz, eu posso ter menos pontos por polegada. Então, 1 polegada quadrada, dá 25 milímetros mais ou menos. Num monitor, 72 pontos por polegada já me dá uma imagem boa do que seria um círculo. A luz, essa parte da tua tela vai girando no espaço até atingir teus olhos. Isso aqui vai acabar chegando redondo para você ver. Já no impresso, numa fotografia impressa, num material impresso, eu tenho que ter no mínimo 300 pontos por polegada. Então, meu arquivo, se eu vou dar saída para ele para a internet, 72 pontos por polegada está ótimo. É uma imagem leve e que vai ficar na tela do computador muito bem representada. Se for para uma gráfica, eu tenho que mandar com 300 pontos por polegada, 300 dpi, para que esse círculo aqui saia redondinho. No monitor não precisa ser tão redondinho assim, mas no impresso tem que ser. Então a gente sempre tem que ter em mente, vai para uma gráfica, a imagem tem que estar salva no Photoshop, no arquivo que você estiver trabalhando, Illustrator, em 300 pontos por polegada. Vai para a web, 72 é o suficiente. Então, vídeo é 72%, 72 pontos por polegada, impressão, papel fotográfico, fotografias ou mandar para uma gráfica, sempre tem que ser 300 pontos por polegada. Vamos ver isso no Photoshop como é que é. Vou fazer um intervalinho aqui na aula para a gente ver no Photoshop como é que isso é.